Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, que cuida aí de investigar para onde está indo o dinheiro público, o dinheiro do seu, do meu, dos nossos impostos. Ministro, por falar em nossos impostos, há uma diferença aí. O Tribunal de Contas da União divulgou recentemente um relatório, fala em 54 bilhões desviados do auxílio emergencial, que teriam sido pagos indevidamente. Mas parece que a CGU só achou 10 bilhões. Por que essa diferença tão gritante entre um dado e outro? Bem, o Tribunal de Contas da União ele baseou o trabalho dele em estatísticas, pegando a PNAD contínua e comparando os dados. Então, vamos dar um exemplo claro aqui. A mãe, que é responsável familiar, que não tem ali a responsabilidade monoparental por cuidar do filho, ela recebeu o auxílio em dobro. Então, o Tribunal de Contas ele fez levantamento. Só na PNAD contínua, quantas mulheres declararam que eram solteiras? Eles extrapolaram esse número para a sociedade inteira e compararam com o auxílio. O auxílio deu mais. Então, essas diferenças eles contavam como uma possibilidade de prejuízo ao erário. E isso foi feito em alguns índices. Esse acho que foi o principal dado que eles encontraram, esse que eu lembro da declaração da responsabilidade, que as mães eram mães que cuidavam dos filhos sozinhas. E o nosso trabalho ele foi feito através de cruzamento de bases. O trabalho do Tribunal de Contas, eu acho que é um trabalho para a gente pensar para frente se as informações da PNAD estão corretas, ou se aqui as mães estavam... as mulheres que poderiam receber 2 vezes estavam faltando com a verdade ou não, mas o que, em termos de controle, eu não consigo fazer controle desse recurso por estatística, eu tenho que fazer por CPF, porque é pago então, para um CPF. O senhor cruzou quem recebeu com outras bases de dados que poderiam demonstrar que o senhor usou? Diversas bases. Vou te dar um exemplo aqui. Bases do governo, bases da RAIS, para ver se a pessoa tinha emprego, bases até do próprio CNPJ, CPF. Então, diversas bases que o governo tem com as informações se aquela pessoa, se ela tinha menos de 18 anos ou mais de 18 anos, tudo que a gente tinha de informações para cruzar, fizemos até fora, por exemplo. Se a pessoa morava no exterior, ela declarou que morava no exterior, se essa pessoa possuía carros, veículos acima de R$60 mil. Então, tudo isso a gente foi cruzando para tentar encontrar. Então, a gente fez cortes por CPF. E o trabalho do Tribunal de Contas foi um trabalho mais estatístico, comparando com outras bases, mas ele é um trabalho que tem que ser analisado, mas ele impede que a gente faça cortes pontuais. Ou seja, então foi um chute o trabalho do tribunal? Uma vez que se baseou só em dados estatísticos? Ele se baseou nos dados estatísticos que ele tinha com base na PNAD contínua. A gente... eu tenho que cortar o valor. Então, não me adianta saber se... Olha, provavelmente 5 milhões de mães a mais disseram que eram solteiras e não eram. Não, eu preciso do CPF dessa mãe. Se eu não tenho CPF, eu não consigo fazer o corte. Eu não consigo chegar assim e falar, olha, tira 50 milhões e não paga. Não dá. Eu não tenho como fazer isso. Então, eu acho que os trabalhos têm objetivos diferentes. É interessante, ministro, que toda a base de cálculo, todo o cronograma desse aí tem falha, um ou outro, claro, precisa claro. eliminar. Mas esse auxílio emergencial me assustou porque o ministro Onyx Lorenzoni, que veio aqui, e ele que programou, que fez esse cálculo inicial, ele falou que mais de 166 milhões de brasileiros solicitaram o auxílio emergencial. É evidente que não tinha 166 milhões de brasileiros, né? E que isso acabou, foram reduzindo, chegaram lá, no primeiro momento, o número máximo, acho que foi 50 e... Foi 50 e pouco, depois subiu para 60 e poucos milhões. Milhões de brasileiros. E isso atende ali 200 milhões de brasileiros, né? 1 para 4 na família, né? Um salário emergencial atende pelo menos 4. Exatamente. Que é o cálculo que o Ministério faz. Então, isso aí já acende um sinal vermelho. Pleitear o auxílio emergencial sem o direito já é um crime? Olha, eu sempre tomo muito cuidado. Eu acho que se a pessoa não necessitava desse auxílio... Não estava nas regras. E ele solicita, Sim. Eu acho isso completamente equivocado. Mas vamos colocar aqui
um ponto que sempre tem que ser analisado e demonstra muito, tem uma desigualdade social muito grande no país e, assim, são feitos cortes. Então, vou dar um exemplo. O ponto de entrada aqui, quando a gente botava renda familiar, ela não podia ultrapassar meio salário mínimo per capita. Vamos supor que esse valor está dando, na época, R$ 525, meio salário mínimo. Será que se a renda per capita de uma família é 526, ela vive uma situação mais cômoda do que a que ganha 525 ou 524? Seguramente. Será que essa pessoa, essa família, cuja renda familiar per capita é 526, esse cara é um criminoso? Porque uma família de 4 pessoas serão R$4 a mais. Não sabe fazer isso. Exatamente. Eles não sabem fazer isso. Então, eu falo assim, quando você pega, e nessa situação, o grosso da sociedade brasileira está na classe C, D e E, quando você pega, e também com a situação da pandemia, a gente não sabe a situação que aquela família está passando naquele momento. A gente tem os informais que nunca procuram o governo e que, nesse caso, apareceram. E que foram descobertos, né? Também foram ali foram os invisíveis que foram encontrados ali. Eu cito sempre os rapazes que estacionam o carro ali perto da controladoria e lavam os carros. Né, Acabou o trabalho deles. E ali ninguém ganhava menos de 5 mil por mês, não. Pelo número de carros que eles tinham que cuidar, estacionar, lavar. E agora essas pessoas partiram para o auxílio emergencial de R$600 ano passado. E agora 250, né? Ou seja... E agora caiu para 250 pela total incapacidade. O governo queria pagar mais, mas nós temos uma responsabilidade fiscal. Tivemos uma reunião ministerial ontem. Quais são, o que a gente pode vislumbrar de retomada da economia mais à frente? O que foi dito nessa reunião que pode, assim, dar uma esperança a quem está nos assistindo? Olha, eu não gosto muito de falar da pasta dos outros ministros, acho que quem tem que falar de economia é o Paulo Guedes, mas os números aí estão muito claros. Mas ele fez lá um relato importante, né? Pelo que eu soube. A gente costuma não comentar o que acontece dentro das reuniões, mas os ministros sempre procuram atualizar os dados e o ministro Paulo Guedes, o presidente do Banco Central, Roberto, também sempre procura... Qual foi o objetivo da reunião? Todas as reuniões são de alinhamento. A gente coloca, os ministros apresentam as suas pautas. Quem se inscreve para falar, apresenta para os demais ministros, a gente consegue gerar um alinhamento maior no governo. Durante essa pandemia, ministro, houve alguma mudança assim, na fiscalização? O senhor viu alguma atitude que mudou com relação a prefeitos, governadores que recebem dinheiro público? Acho que, se fosse do nosso lado da fiscalização, a gente não está fazendo muito trabalho de campo, né, mais de mesa. Isso aí também traz uma característica importante. A gente está planejando mais os trabalhos, procurando estudar mais para fazer os trabalhos, e isso nos traz um ganho. Por outro lado, a gente não está conseguindo detectar fraudes que você não detecta por sistema. Por exemplo, eu posso ter feito uma compra maravilhosa no sistema com uma empresa maravilhosa e esse produto não ter sido entregue. Por falar Se eu não vou na ponta, eu não consigo descobrir. Isso então, quando desconfia ou sempre? Ou aleatório? É porque quando a gente solta uma auditoria ou uma investigação, às vezes chega por denúncia, às vezes é uma auditoria normal, e quando a gente chega lá, a gente pega indícios de que aquele serviço não foi não foi prestado ou um determinado bem não foi entregue. Então, esse trabalho eu acho que está um pouco prejudicado agora, mas, por outro lado, nós crescemos em outros aspectos. Por falar em compra, ministro, tivemos aí, denunciado nos últimos dias, a compra de vários tratores lá para o Ceará, terra do deputado Domingos Neto, que foi relator geral do orçamento há 2 anos, mas que continua, ele foi muito beneficiado pelas emendas de relator dentro do chamado, que não é orçamento secreto, obviamente, porque ele existe, são as emendas de relator, RP9, como são chamadas hoje essas emendas. Mas foram muitos tratores lá para o Ceará e há suspeitas de que houve superfaturamento. Inclusive, uma das cidades, Tauá, a mãe do deputado é prefeita. Tudo bem que não é por ser mãe dele que a cidade tem que ser, né, punida ou prejudicada ali e ficar sem o seu trator. Mas diz que foi um festival de tratores para o Ceará. Como é que está isso? Está tendo alguma investigação? Vai ter? Sim, a gente já começou trabalhos, a gente faz fiscalizações gerais, essas fiscalizações de aplicação do RP9, a gente faz já temos acho que 8 auditorias abertas desde início de 2020, não de agora, né? Em relação à reportagem, a reportagem ela traz uma suspeita de superfaturamento que a gente está olhando com calma, né, porque existem algumas inverdades e algumas incoerências na reportagem, do tipo, ele traz um valor de base, para você analisar um veículo desse, um trator, você precisa ter especificações, potência, modelo, acessórios.
Fala, máquina agrícola, 100 mil. Não tem máquina agrícola de 100 mil. Tem vários. Tem vários modelos, vários não sei o quê. Então, a reportagem aponta um preço de uma planilha, que não é uma base de preço, e compara com uma cotação de preço, não foi com uma compra. Então, superfaturamento para a gente é quando eu compro superfaturado. Quando eu estou cotando o preço, porque depois na licitação o preço pode cair. Então, já tem uma série de inconsistências e de problemas técnicos na reportagem. Mas, claro, toda vez que é apontado algum problema, nós estamos verificando. O ministro Rogério Marinho pediu à CGU uma fiscalização e uma verificação se algum preço, o que havia sido comprado pelo MDR, se tinha algum preço errado, porque nós temos execuções diferenciadas, temos execução direto pelo MDR, tem transferência para os estados e municípios para eles fazerem. Compra lá, nós estamos olhando tudo. Vamos traduzir aqui numa linguagem mais popular. Pelo menos é suspeito isso aí? Olha, os dados que foram... foram... Eu aprendi numa conferência dos Tribunais de Contas da União, eu aprendi várias coisas. Uma delas é de que o dinheiro público deve ser, a governança, né, deve ser lógica, mesmo que siga as regras. Se o dinheiro público não é bem aplicado, aí é uma irregularidade, né? Sim, sim. Fez licitação, pagou direitinho, então, mas se não é a bem do serviço... Exatamente. Foi um dinheiro bem aplicado? Olha, isso é uma coisa que tem que ser verificado com a ponta. Eu entendo que nesses locais, e talvez a população que viva nesses locais sinta isso mais, você vai para o interior, vocês, Maria, que conhecem o interior, quem mora na área agrícola, na área rural desses municípios, quando chove e a estrada ninguém passa, quem resolve o problema são os tratores, as escavadeiras que vêm da prefeitura, para poder manter essas estradas vicinais, essas estradas são mantidas. Então, assim, é uma demanda muito grande. Difícil de verificar a efetividade desse programa. Então, assim, os tratores estão sendo entregues. Se tiver alguma coisa acima do preço... Isso está confirmado, os tratores estão sendo entregues. A gente está verificando, só que o trabalho de auditoria está em andamento para verificação. Quanto à destinação dos recursos, como você mesmo disse... São quantos tratores? Não sei quanto é no total. Eu acho que foi no ano de 2020, lá foram 60 lá no na ação que cuida de trator... e as principais ações do MDR, só do MDR foi em torno de 3 bilhões nessas ações. Tem asfaltamento também, pavimentação, então não é só trator. Então eu tenho que verificar lá quanto é, porque são para o país inteiro. Tem uns que são comprados pela MDR, outros pela Codevasf, outros através de convênios direto com os estados e municípios. Então, assim, estamos verificando, mas assim, com certeza não é aquilo que estava na reportagem. Agora, ministro, o senhor é a favor dessa RP9? Porque nós já temos hoje emendas individuais ao orçamento. Cada deputado tem lá a sua cota de quanto pode gastar nos seus municípios, quanto pode apresentar ali de emenda para gastos nas suas bases eleitorais, nos municípios lá onde eles têm votos, onde tem relação com o prefeito, enfim. Isso é uma coisa legal que acontece. Tem as emendas de comissão. As comissões também podem ali apresentar as suas emendas para esse ou aquele programa de governo que é prioritário naquele momento. Denise, e tem também as emendas de bancada, que são aquelas que a bancada de cada estado vai lá, conversa com o seu governador, essas bancadas, cada uma tem o seu coordenador, que vai lá, escolhe e diz assim, olha, nós vamos priorizar essa obra, aquela, o governador quer aquela outra, ok, faremos ali. Isso aí são as emendas normais que sempre existiram. Agora, de 2019 ou 2020, se eu me corrija que eu tiver... porque foi o orçamento... 19, LDO de 19 para 2020. No orçamento de 2020, vieram essas emendas aí... As de relator. As de relator. O senhor é a favor disso? O senhor acha que é necessário? Ou as emendas que já existiam antes, elas davam conta do recado ali de uma forma bem transparente, com mais transparência e mais honestidade, até não digo honestidade em termos de aplicação do dinheiro, mas honestidade em termos do cidadão poder saber onde está sendo aplicado o dinheiro do imposto que ele paga. Porque as emendas individuais isso é possível, agora essas emendas de relator fica lá meio esquisito, não sabe até achar para onde foi, quem mandou... O dinheiro já foi gasto. Eu acho que as emendas de relator, achar para onde vai é tranquilo. O problema é que é a divisão de como que isso aconteceu dentro do Congresso, que eu acho que quem tem que falar isso é o Congresso, não é o Poder Executivo, a emenda do relator. Então, tem que se conversar com o Congresso. O que eu falo aqui, eu vou repetir a minha fala que eu tenho feito sempre em relação a isso. Eu acho que um orçamento ele tem que ter projetos estruturantes, e esses são aqueles que fazem o país crescer, que têm reflexo direto no PIB, que permitem que o país se torne mais competitivo. E nós temos que ter também aquele orçamento voltado para as necessidades que ninguém enxerga. É aquele lá que mora lá no interior do Piauí, lá na Amazônia,
Se nós formos ver em termos de crescimento, nós vamos investir o dinheiro todo onde que você tem um retorno maior de recursos e essas pessoas vão se sentir mais excluídas. São as pessoas com mais deficiência, com mais desigualdade, e os deputados são os que conseguem enxergar isso, porque eles vêm lá de cada ponto e podem representar. Mas para isso tem as emendas individuais, né? Tem as emendas individuais e tem também essas que criaram agora. Eu acho que não cabe ao órgão de controle dizer assim, eu acho que isso é certo ou errado. Isso é lei. E a gente tem que cumprir e nós temos que fiscalizar a boa aplicação. Não é uma criação do Executivo. Exatamente. A discussão se está dinheiro de mais ou de menos, eu acho que isso tem que ser uma discussão da sociedade com os seus representantes. E os órgãos de controle nisso aí têm que fazer o seu papel, que é fiscalizar a aplicação. Olha, se existir um só motivo para a existência do Congresso Nacional, é exatamente a aprovação do Orçamento Geral da União e a fiscalização. Nós vamos agora ao intervalo de 2 minutos aqui no Frente a Frente, em seguida voltamos, daqui a pouco.